Bem-vindo, pessoal, mais uma vez ao canal Bonsai Enem Brasil. E como eu havia falado para vocês anteriormente, né, quando fiz aquela poda radical no ficus, né, no fico retuso, a gente fez aquela poda radical para tentar no futuro trazer os galhos mais próximos do tronco e para que a gente tivesse a oportunidade de mostrar a beleza do tronco, né? Então isso leva alguns meses, né? Então eu quero mostrar para vocês que aquela planta hoje ela está totalmente recuperada, né? Vocês observem aqui, ó, a beleza, né, do tronco, tá vendo, ó? Com os galhos já bastante ramificados, já aderiram ao cerne da planta, né? E hoje eu quero exatamente fazer aquele trabalho que havia comentado do início daquele vídeo, né? Que às vezes o bonsai ele sempre nos oferece assim uma oportunidade de sempre você recomeçar, né? Então esse ficus aqui estava na hora de a gente fazer um recomeço, aproveitar a estrutura de tronco que é belíssimo, né? É um tronco muito bonito, olha, vocês observem aqui, ó, um tronco muito bonito, com nebari muito bonito, entendeu? Então estava na hora da gente pegar e dar uma rearrumada na parte aérea, né, para que realmente a gente fizesse com que a planta ela ficasse mais compactada e mais harmoniosa. Então agora chegou o dia, né? Chegou o dia, a hora é essa. Nós vamos desfolhar toda ela, né, para que a gente possa ter oportunidade de ver com clareza toda a ramificação dela, selecionar os galhos que eu vou querer para montar a estrutura dos patamares, né, para que vocês observem no final como vai ficar. Então essa vai ser a intervenção que eu falei para vocês naquela época e hoje nós vamos colocá-la em prática, tá? Então assim que a gente desfolhar, vamos mostrar ela desfolhada, depois vamos mostrar ela aramada e depois ela estilizada para vocês. Um forte abraço, daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta, pessoal. Agora a planta já está toda desfolhada, né? Vocês observem aqui, ó, a ramificação dela, né? Tem galhos por tudo que é de canto, né? Então, olha a ramificação dela. Vou girar para vocês observarem aqui sobre todos os ângulos, né? Olha aí, ó. Olha a ramificação dessa planta. Olha a parte de trás dessa planta aqui, ó. Veja que a planta é uma beleza só, né? É uma planta muito bonita, tá vendo, ó? Muito bonito. Tá vendo, ó? Tá vendo? Olha aqui que eu falei para vocês a estrutura da planta aqui, ó. Mostra aqui de perto, Jefferson. Olha, para vocês terem ideia, olha a estrutura disso aqui, dessa árvore, né? Então, vocês observem, tá aqui ela totalmente desfolhada ou totalmente nua, né? Para que a gente observe a ramificação, para que selecione os galhos e faça a aramação dela para ela ficar uma planta top, né? Então o próximo passo agora é a gente selecionar os galhos, aramar e posicionar os galhos na posição que a gente achar adequada, né? Então no futuro, já próximo daqui mais algumas horas, nós vamos fazer isso e vamos mostrar para vocês, para ver como é que vai ficar esse ficus depois de aramado, ok? Um forte abraço. Bem-vindo, pessoal, estamos de volta, né? Para mostrar para vocês o que a gente ia fazer, a aramação naquele ficus. Aramamos ela, né? Vamos posicionar os galhos, né? Posicionar os galhos para vocês, para poder realmente chegar no projeto final dela. Mas antes de tudo, vocês observem que ela está nesse vaso quadrado, né? No vaso quadrado, e ele fica muito próximo das laterais da planta, né? E eu resolvi colocar ela num vaso redondo, né? Então nós vamos transferir ela desse vaso quadrado para esse vaso redondo, né? Só para que a planta fique mais bem posicionada, mais bem centralizada no vaso, já que o quadrado dificulta de uma certa maneira. Então vamos tirar ela desse vaso, colocar aqui, não vamos mexer no substrato dela, na terra, e vamos também dar uma leve inclinação dela aqui para frente, que ela ficou, o ápice está um pouco para trás,
Então nós vamos dar uma inclinação nela um pouco aqui para frente, para que ela possa ficar bem centralizada, e depois eu vou reposicionar os galhos numa posição que eu acho que vai ficar legal. Então nós vamos tirar ela daqui, né? Com o meu cinegrafista vai ter que pegar, a gente vai dar um timezinho, um curto espaço de tempo para a gente fazer esse procedimento e nós voltamos, ok? Bem, pessoal, estamos de volta. Observe que nós trocamos o vaso, né? Tiramos ele daquele vaso quadrado, colocamos nos vasos redondos. Observe que a planta ficou bem melhor, bem mais posicionada no vaso, né? Ficou mais elegante nesse vaso redondo, né? Trouxemos ela um pouco mais para frente, inclinamos ela um pouco mais para frente, e agora eu vou começar a dar movimento nos galhos. Vai ser posicionado mais ou menos do jeito que ela está aí, mas vou dar movimento nos galhos, que os galhos são muito retos, vamos dar movimento. Então vamos começar logo fazendo essa movimentação aqui nesses galhos, né? Então observe que nós vamos posicionando para dar um movimento, né? A planta não ficar com os galhos extremamente retos, né? Então nós começamos a dar um movimento nos galhos horizontais, um movimento horizontal, e posicionando os galhos finos numa posição em que ela vá para cima, porque é a posição que uma planta tropical normalmente se comporta, né? Os galhos sempre, o posicionamento é um pouco diferente de junípero, de conífera, né? Que sempre fica horizontal, e você vai posicionar ele nessa posição, né? Tá vendo, ó? Damos um certo movimento para que ele fique harmonioso, né? Vou até colocar o óculos para poder ver um pouco melhor, né? Assim, é um trabalho assim, até um pouco meio cansativo de se ficar assistindo, né? Porque é uma coisa demorada, não é? Não é assim muito rápido, porque existe exige uma concentração de quem está fazendo esse trabalho, né? No caso eu preciso estar concentrado, né? Para posicionar os galhos bem, né? E a gente, às vezes, você fica falando e você fica tirando um pouco da sua concentração, né? Mas vocês observem, né? Que eu vou posicionando os galhos, dando um certo movimento, né? Nos galhos, né? Para poder eles não ficarem extremamente retos. E logo assim que eles estiverem posicionados, eu também vou observar, porque o que é que acontece aqui? Aqui a gente aramos, né? Aramos todos os galhos, dos mais finos aos mais grossos, são aramados e posicionados. Por quê? Porque no futuro você vai olhar para baixo da árvore e você vai observar bem a ramificação que foi feito nessa planta, entendeu? Então nós
damos movimento horizontal nas plantas, né, nos galhos, damos movimento para que ela fique harmonioso, né, harmoniosa, não fique um galho extremamente reto, né. Tem que ter um cuidado, assim, tem que ter um certo cuidado para poder você não quebrar as ramificações, né? Porque senão fica um negócio meio desagradável, né? Então a gente se dá movimento e esse movimento ele vai vai sendo assim um movimento harmonioso, né? Lembre-se que nós estamos estilizando uma planta tropical, mesmo que nós sempre tomamos como base primeiro galho, segundo, terceiro galho e aí por diante, mas o posicionamento da ramificação é um pouco diferente do que você faz no junípero, né? Em conífera, em junípero, entendeu? Então vocês comecem a observar aqui o posicionamento dos galhos, né? Que nós vamos fazendo, vamos colocando, né? E eu quero dizer para vocês que normalmente vamos posicionando, né? Vamos posicionando da melhor maneira possível e depois a gente ainda vem com um alicate, né? Tirando aquilo que que achamos que ficou fora do contexto, né? A planta tropical, ela sempre ela vai ocupando o espaço, né? Isso é um fico benjamina, né? Um fico retusa, aliás. E esse fico, há alguns anos não, há uns 22 anos, né? Essa planta se encontrava numa sementeira, que nós chamamos aqui de sementeira, né? Numa loja que o cara vende, e eu comprava algumas mudinhas para colocar aqui. E nesse dia que eu tive nessa loja desse rapaz, ele estava com essa planta dentro de um potezinho rasgado. E eu perguntei se ele me vendia essa planta, né? Se ele me vendia. E ele simplesmente disse assim: não, seu Luiz, eu não vendo isso aí não, porque na realidade ela era da grossura de um dedo, reta, né? Aí ele disse: não vou lhe vender não. Eu vou fazer um negócio melhor, eu vou lhe dar, porque isso aqui, às vezes os meninos que botam essas porcarias dentro do pote. Não sei pra quê, porque eu não vendo esse tipo de planta aqui. O senhor pode levar pro senhor. E peguei pra mim, enchi os olhos, né? Porque eu era louco pra arrumar um fico e ganhar você imagina. E trouxe ela pra casa, né? E comecei a trabalhar nela. E depois de uns 10 anos, esse amigo foi me fazer uma visita. E eu levei ele para conhecer exatamente a planta que ele disse que eu podia pegar ela, que não interessava a ele, entendeu? E quando eu mostrei essa planta para ele, ele simplesmente ficou assim, abismado e disse assim: seu Luiz, eu fiz a coisa mais certa que alguém poderia fazer na vida. Dar essa planta para o senhor. Meu Deus, tá a coisa mais linda da vida.
Ó, foi muito bom ter lhe dado essa planta. Ela lá, ela tinha morrido, ou eu tinha jogado fora, porque na realidade é uma planta que eu não mexo. E o senhor trouxe ela, e hoje ela vai assim, encantar os olhos de quem possa ter a oportunidade de ver para essa planta. Então essa planta hoje está aqui, né? Ela tá já fazem alguns anos que está comigo, né? Aí uns 22 anos, 21, 22 anos, mais ou menos isso, né? E ele também não viu mais, né? Porque é o seguinte, quanto mais os anos se passam, né? Vão se passando, ela vai ficando mais bonita, né? Vai ficando uma planta muito mais interessante e bonita de se ver, né? Então, essa planta tem uma história interessante, a história dela é exatamente isso, como todas as minhas plantas, né? Para vocês terem ideia, todas as plantas que eu faço e amadore, que eu fiz e amadore, se eu tivesse de recolocar praticamente elas no lugar, uma boa parte eu colocaria ela no lugar que foi coletada, entendeu? Assim, é uma coisa que eu sempre prestei sempre atenção nisso aí, entendeu? De ver de qual local, de onde foi coletada, a época que foi coletada. Então é uma coisa que eu tenho muito cuidado, né? Para que a história dessa planta ela sobreviva junto comigo, entendeu? Então é uma planta que as plantas que eu coleto normalmente eu faço isso, né? Espero que vocês tenham paciência, né? Porque não, assim, é muito demorado, né? É um processo que a gente demora, né? Quando a gente está posicionando os galhos, não é nem aramando. Aramando já é um acontecimento que muita gente não tem paciência, né? Muitas vezes a gente vê pelos eventos, quando tem os eventos, você vê normalmente quando se começa a fazer a aramação, sai todo mundo da sala onde os demonstradores estão ali fazendo a aramação, né? Talvez que muita gente se acha já que sabe aramar adequadamente suas plantas, né? Aí não tem mais interesse em estar olhando o trabalho do demonstrador, né? Mas é sempre bom, né? É sempre bom você estar atento, porque vez ou outra tem um posicionamento de um galho que a pessoa faz, que a gente não faria, né? E é uma dica assim, bastante interessante, né? De repente você perdeu uma dica, né? De colocação, de aramação, de posicionamento de galho, por não estar prestando atenção, né? Ou por achar que sabe, o que você sabe já é o suficiente e não interessa mais você estar olhando o trabalho ali de uma pessoa. E muitas vezes esses demonstradores você paga muito caro, às vezes paga um certo valor, um valor expressivo entre passagem, hospedagem, alimentação, para prestar atenção, para tentar aprender um pouco mais, e você simplesmente, por se achar que sabe demais, que sabe tudo, né, não vai prestar atenção na demonstração de uma pessoa que está ali de fora tentando passar algum conhecimento para você. Então normalmente acontece isso, né? Que bicho, né? Era pra eu estar rodeando. Eita, chamas aí, pá. E nós vamos fazendo isso, tá vendo? Nós vamos posicionando cada galho, né? Posicionando ele, dando o devido posicionamento dos galhos, né? Para que é uma coisa bastante interessante, né?
Assim, é uma coisa que eu sempre digo quero dizer para vocês, né? Não percam a oportunidade quando vocês estiverem num lugar que tiver alguém fazendo aramação, que tiver alguém posicionando algum demonstrador, procure prestar atenção ao máximo do que ele está fazendo ali, porque muitas vezes ali existe dica importantíssima, né? E que você simplesmente sai com um amigo, vai tomar uma cerveja, né? E não volta mais, não tem aquele interesse, porque só quer voltar depois que o trabalho está finalizado, né? E quando você vê finalizado, você simplesmente não pegou todo o macete que deveria ter pego, né? Enquanto a pessoa estava fazendo a aramação e o posicionamento no galho das plantas. Então, observe sempre, é bom estar sempre atento, né? Você já é uma coisa bastante interessante para que vocês, depois, às vezes, você vai fazer uma coisa achando que você sabe e de repente alguém vai olhar e vai dizer, porra, bicho, fulano não sabe aramar, fulano não sabe posicionar, né? É como eu estou falando para vocês, o posicionamento do galho de uma planta tropical é totalmente diferente do posicionamento de uma planta. Ah, você vai formar os patamares, vai sim, mas vocês olham que os galhinhos sempre tem, né, tem uns patamares, mas a rama sempre são os galhinhos para cima, né? Eles são sempre voltados para cima, porque ela vai formar essa copa assim arredondada, né? Então é interessante que vocês se liguem, às vezes é um pequeno detalhe, né? É um pequenino detalhe que muitas vezes é muitíssimo importante, entendeu? E é como eu estou falando, e às vezes você não aprende por conta disso. Há uma diferença muito grande, né? Quando se fala em plantas tropicais e quando você fala em junípero, conífera, de um modo geral, né? Assim, a maneira de colocação, vaso, né? Tamanho de vaso, isso é muito importante. Às vezes, como você aprendeu muito só a lidar com plantas, normalmente junípero, conífera, né? Então você tem a ideia de um vaso pequeno, né? De um vaso pequeno e raso, né? Aí quando você vai colocar a sua planta tropical, você vai ter uma decepção, você vai ver muitas vezes sua planta morrer. Mas morrer por quê? Porque vocês esquecem que a planta tropical, ele tem um crescimento dioturnamente, então ela cresce dia e noite aqui, principalmente aqui no Nordeste. Então se você coloca uma planta num vaso pequeno, você tira o espaço dela, ela não vai desenvolver uma parte radicular boa para manter toda a estrutura. E termina, a planta vai definhando até morrer. Então há uma diferença muito grande, né, entre você lidar com a planta tropical e uma planta conífera, um junípero, uma planta numa espécie dessa totalmente diferente, entendeu? Então é muito importante que vocês fiquem atentos, né, a esse pequeno detalhe, que é um pequeno detalhe, mas que representa a vida da sua planta, né? Muita gente não quer, eu vi muito, hoje até que não, hoje já se começou a ter uma ideia de fato que não pode lidar com a planta tropical como você lida com uma planta, um junípero, uma conífera, de um modo geral, né? Então, hoje já existe algumas pessoas que já tomaram consciência disso, muitas vezes por ter perdido a planta, né, por conta disso, né, por ter tomado por ter tomado uma medida errada, né, e de repente perdeu a planta por uma coisa assim muito simples, né, básica, como a gente diz, né? Perdeu a planta por uma questão básica, por falta de conhecimento, ou por achar que o que sabe já é o suficiente, que não depende mais da informação de ninguém, né? Na vida, de um modo geral, né,
você sempre está aprendendo, é sempre um mecanismo de aprendizagem, né? Então, nós estamos sempre aprendendo, né? E o bonsai não é diferente, né? Você lida com vida, e vida é isso, né? É transformação, né? Ela está sempre no processo de transformação, e você precisa entender da transformação das suas plantas, para que realmente você não venha matar as suas plantas, né? Muitas vezes essa morte é por ignorância, né? Por falta de conhecimento e por falta também de querer aprender, de achar que já sabe o suficiente para não precisar mais da orientação de ninguém. Então, esse aí, eu acredito que é o grande erro de um bonsaísta, né? Achar que sabe mais do que o colega, né? Que sabe mais do que os outros e que não precisa mais da informação ou despreza muitas vezes aquilo que alguém está falando, né? Por achar que já o que sabe é o suficiente, né? E a vida é assim, né? A vida é um aprendizado, né? Você está sempre aprendendo, né? Você está no processo de aprendizado, né? A vida é assim, né? E muitas vezes a gente não se toca para isso, né? Você acha que sabe de tudo, né? Que já sabe de tudo, que não precisa da orientação mais de ninguém, né? Aí é quando você começa a cometer os grandes erros da sua vida, né? Isso pode ser numa vida amorosa, numa vida profissional, e principalmente numa vida onde você mexe com planta, que é vida, né? A planta tem vida, né? As plantas têm as mesmas necessidades fisiológicas que nós temos, né? Só que ninguém, normalmente a maioria das pessoas, né, não fica atento para esse pequeno detalhe, né? Que a planta tem vida, que a planta precisa que você dê atenção, que você precisa do seu cuidado, né? É aquilo que eu sempre falo. Quando você pega uma planta, né, e você traz ela para um vaso, né, para um vaso, então a sua responsabilidade com ela é enorme, cara, é enorme, porque ela vai depender dos seus cuidados, né? Ela vai depender da sua atenção, né? Da atenção, do cuidado com a alimentação, né? Da alimentação, com cuidado com rega, uma série de coisas, de fatores que é primordial, né? Para que você mantenha a sua planta saudável, né? Então, esse é um conselho assim, um conselho que eu tento passar para as pessoas, né? Que lida com planta, que lida com vida, né? Porque de qualquer maneira nós lidamos com vida, né? Estamos lidando com a vida de um ser que depende única e exclusivamente da sua atenção, cara, né? Então, muitas vezes, quando alguém chega aqui e que quer dizer que vai me dizer que quer comprar uma planta, minha preocupação maior é saber se essa pessoa gosta de planta, se gosta da natureza, porque se ela não gostar, só achar bonita, não adianta vender, não adianta levar, né? Porque essa pessoa provavelmente 80% certo que ela vai pegar a planta e vai matar. Então, quer dar um presente a alguém? A primeira pergunta que você tem que fazer: a pessoa que você vai presentear gosta da planta, gosta da natureza, gosta de trabalhar? Porque planta, meu amigo, é trabalho, é dedicação, né? Não pense em você que você vai chegar de uma hora para outra e você vai ter uma planta bonita, que você vai ter um resultado bonito, satisfatório. Não vai ter não, meu querido, né? Não vai ter não, né? O que vai fazer você ter uma planta bonita, ter um resultado satisfatório é a dedicação, o empenho, o trabalho, né? O trabalho que você tem que ter, né? Que é árduo, não é fácil, né? Então eu sempre digo, para você que quer ser bonsaísta, de um modo geral, você tem que gostar de trabalhar, tem que ser trabalhador, porque se você não for uma pessoa que gosta de trabalhar, não adianta você querer mexer com bonsai, porque isso é trabalho, é responsabilidade. Todo dia tem trabalho, todo dia, todos os dias
tem trabalho, todo dia você tem que ter atenção, tem que ter respeito, né? E se você não consegue pôr isso para suas plantas, nas suas espécies, cara, você não vai obter um resultado satisfatório para suas plantas. Né? Assim, na realidade, o que sempre falamos é assim, que é tanto pequenos detalhes, tantas pequenas coisas que temos que ter, né? Que ter com as espécies que você cultiva, né? É tanta responsabilidade, né? Que as pessoas não têm ideia. Não, eu viajei e deixei com alguém. Eu me lembro que aqui chegou uma pessoa e disse assim: não, eu viajei e deixei minha planta com uma pessoa que não sei o quê. Eu digo: rapaz, você viajou, deixou sua planta com uma pessoa e essa pessoa gostava de planta? Se não gostava, para que você deixou suas plantas, cara? Né? Né? Se você vê que a pessoa não gosta, ou vai dizer: não, eu deixei para minha mãe regar, eu deixei para minha mulher regar, eu deixei para minha namorada regar, eu deixei para meu filho regar. Homem, isso é uma coisa pessoal, intransferível, né? Isso é uma coisa que é você que tem que gostar, é você que tem que cuidar. Você não pode pegar, transferir a sua responsabilidade para outra pessoa, né? E depois você vai cobrar dessa pessoa uma coisa que não é dela, que não era dela, é sua, né? Então, no bonsai, a gente vê muito disso. Não, eu tinha um bonsai e terminou a planta morrendo, eu viajei, não tive tempo, ficou na mão para alguém logar. Homem, é a mesma coisa. Você que cria cachorro, o que é que você faz? Quando você viaja, que vai passar muitos dias fora, o que é que você faz? Você pega seu cachorro e leva para um lugar para deixar hospedado, para que as pessoas que tenham lá vá dar banho no seu cachorro, vá ter com o seu cachorro os mesmos cuidados que você teria, né, se tivesse com eles em casa. Então, a planta não é diferente, pessoal, né? Fica filmando aqui que eu vou pegar uma. A planta não é diferente. Estamos de volta, pessoal, e agora para mostrar para vocês a finalização do trabalho daquele ficus, né, que foi zerado, né, Eu disse para vocês que ia esperar a rebrotação dele, para a gente compactar mais ele e corrigir alguns defeitos que ele tinha, alguns galhos que não estavam na posição correta, em alguns lugares precisava de alguns galhos para formar o espaçamento. Então, com a poda, graças a Deus ela fez uma rebrotação muito boa, porque uma coisa que é muito interessante, você podou sua planta, você quer uma rebrotação rápida, você poda e você aduba, né? Então, quando você faz uma adubação e coloca mais um pouquinho de um Fosway, a planta vai rebrotar com força. Né? Vai rebrotar com força. Deu pausa? Então, como eu estava falando para vocês, com essa recolocação dele, trocamos de vaso, né? Tiramos do vaso quadrado para um vaso redondo. A rebrotação foi feita a seleção de galho, ele foi aramado e agora posicionado. Então, o projeto daquele ficus está aqui, ó. Aí vocês olham bem, olha a beleza da base dessa planta até a parte superior dela, tá vendo? A copinha toda definida, né? Como falei para vocês, planta tropical, os ramos grossos, ele vai ficar posicionado dos patamares, mas os ramos finos, ele tem que ficar sempre para cima, né? Então, aqui está a planta. Espero que vocês tenham gostado, né? Vou mostrar para vocês aqui o lado de cá também, tá vendo, ó? Para vocês observarem aqui, ó, tá vendo, ó? É o outro lado da planta, tá vendo, ó? E aqui vocês vão
Observem, né, que a planta está aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu estava dizendo, né, aqui a planta está finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Ela vai ficar aqui agora, esperar a rebrotação dela. E no futuro ela vai para um vaso oval, né? Quero ver se daqui para lá surge aqui no Brasil onde eu consiga comprar um vaso grande, oval, para colocar ela, para ela ficar realmente com a roupa adequada e formar o conjunto harmonioso que vai ficar essa planta, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é mais um trabalho, não é a finalização, mas é a continuação daquele trabalho de poda drágica de uma planta para você recomeçar um projeto, né? O projeto, aquele projeto de zerar e recomeçar, aqui está o andamento daquele projeto, daquele fico. Zerado, a rebrotação, brotou e aqui está a aramação para a estilização final dele. Espero que você tenha gostado. Curtam bastante o nosso canal Bonsai Ene Brasil. Espalhe, faça propaganda para que a gente possa ser mais ouvido, né? Para que nossa voz, o nosso trabalho vá muito mais adiante do que tem sido. De qualquer maneira, eu sempre agradeço as pessoas que participam. Não adianta ter quantidade, mas sim qualidade. As pessoas que têm ali me respeitam o trabalho que eu faço. Então, para mim, o mais importante é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado e não deixe nunca de curtir o nosso canal. Que Deus abençoe a todos, entendeu? E uma boa tarde para vocês.